yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e será que temos mais um fio de esperança aí, mais uma arma para brigar contra a opressão do Tier 0? E bem meus amigos, estou aqui para poder falar sobre uma das novas cartas que foram anunciadas para chegar na nova box de Photon Hypernova, que é a Gravekeeper's Inscription. Essa é uma carta que foi lançada lá no OCG em um set especial, que é o Pharaonic Legend Pack. Foi lançado no dia 27/5/2022, faz tempo que foi lançado, a gente não viu a aplicação dessa carta lá no OCG. Mas aparentemente por aqui tá tendo alguma coisa em volta dela. Então foi anunciada essa nova carta, mais uma carta para você ter no teu arsenal para brigar contra o Tier 0 e brigar contra a opressão. Então eu quero debater um pouquinho sobre essa carta, que a essa altura todo mundo já sabe, mas eu não fiz vídeo ainda sobre. Vamos debater porque o assunto é esse partiu, então vamos lá! Muito bem, antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da TCG Network, lembrando... Você pode comprar quantas cartas você quiser e mandar um foda-se pra Konami com o Pot of Grid que tá banido, certo? Pois é, faz tempo que eu não uso esses longas desse jeito, né? Então, acesse aí tcgnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e ganhar um desconto dentro da sua compra em absolutamente todo o site. Você pode usar o meu cupom, que é esse aqui, ó, TS005, para ganhar 5% de desconto nas suas compras dentro do site, em absolutamente qualquer compra, em qualquer momento. Quantas compras você fizer, você vai ganhar esse desconto aí, tá? E se você pagar via Pix, você ganha mais 5% de desconto para poder ganhar 10% no total, tá? Então, já tem lá as cartas disponíveis da coleção de Amazing Defenders, né, que tem o Mikanko, que tem aqueles decks lá que você já sabe qual é, e quando chegar o Photon Hypernova vai estar disponível para você comprar também com desconto, é claro. Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, lembre-se que a diversão nos conecta. É isso aí, vamos pro assunto do vídeo, let's bora! Muito bem meus amigos, então aqui do lado eu vou colocar aqui a cartinha, né, que é essa cidadã aqui, ó. Ela tá com um nome diferente, Gravekeeper's Engraving. Então, é mais uma dessas cartas, uma dessa leva de cartas que aparentemente você põe no teu deck e ó, você tá pegando o Tiara Laments. Pois é, o Tiara a essa altura, todo mundo já sabe, é o Tier 0 do formato, né? E apesar de estar vendo Photon Hypernova, tem muito aí uma ilusãozinha sobre o Chatla, né? Eu talvez possa até fazer um vídeo sobre. O Chatla é um deck muito escroto, porque ele é forte o suficiente a ponto de demandar algumas coisas que você faz. Afinal de contas, se você não fizer, ele ganha de você, porque ele tem a Floodgate escroto, ele tem o bicho lá que bloqueia as zonas que você tiver no teu campo e olha o teu deck para tirar cartas. Beleza, mas ele é tão fácil de você tirar as coisas dele do campo, que se você tiver basicamente as techs dele, se você usa cerca, sei lá, 9 techs no teu deck, cara, a porcentagem de vir uma na tua mão inicial é muito alta, ainda mais em 6 cartas. Então você deixa ele fazer o que ele quiser, dá a carta que reseta o jogo, né? Eclipse consegue fazer isso, Lava Golems consegue fazer isso, Esfera de Raio, esse tipo de carta consegue fazer isso e aí você quebra a parada. Então, apesar do Chatla ser um deck de fato que molda o formato, como eu já fiz vídeo no canal, onde o Tiara precisa moldar o deck dele para se adaptar ao jogo com o Chatla, inclusive podendo ter Tiara com o Chatla no deck, usando Paraíso, Ferri e a própria Tiara Laments Chatla, ele como um deck puro tem essa premissa de tentar ganhar do Tiara, mas eu sinceramente não sei até que ponto isso é verdade, porque tem os fatores de jogabilidade e tem o fator também do deck, tá ligado? Que é parecido com o Flanderize, que parece que ele tá sempre a um passo de te abandonar, pelo menos pelo que eu vi do Chatla até então. Então assim, a gente tem essa parada de que a gente precisa ganhar do Tiara, obviamente. E aí a Konami lançou na última banlist, né, aquela justificativa maravilhosa que ao invés de a gente mexer em alguma coisa do Tier 0, afinal de contas a banlist, a última banlist foi lançada meio que depois, um pouco tempo depois do lançamento dos hechizos, que foi só a partir dali que o Tiara passou a ser Tier 0, mas ao invés de a gente mexer em qualquer coisa, porque tá muito recente e é completamente entendível isso, vamos tirar aqui Dimension of Fury e o Macrocosmos. Olha, ao invés de eu mexer no deck, eu vou te dar ferramentas pra você ganhar dele. Não é interessante, não é bacana? Isso obviamente não surtiu efeito nenhum e ninguém se importa, então é sinceramente, uma decisão completamente questionável, mas enfim. E aí eles lançaram essa carta, né? Que já tá no OCG, como eu disse, tem um tempo, mas vai dropar pra gente em Photon Hypernova. Ela não é uma carta regular de Photon Hypernova, ela é um importe do OCG que vem nessa coleção. O efeito dela, pra quem não tá ligado, é o seguinte: no começo da tua main phase 1, você aplica Você aplica um dos efeitos abaixo para ambos os jogadores até o fim do turno do oponente. Então ela não é uma carta quick, mas o efeito é aplicado para os dois turnos, para o teu turno e para o turno do oponente. Então, se eu compro ela na minha mão inicial, eu posso ativar ela e aí locou o cemitério. Ela é uma carta interessante, que eu acho que ela é bem trabalhada, com alguns aspectos de como ela é escrita, mas vamos dar andamento aqui. Quais são os efeitos que você pode aplicar? Primeiro efeito, não podem ser ativados efeitos de monstros no cemitério. Na verdade, efeitos não podem ser ativados no cemitério. Então, não podem ser ativados efeitos no cemitério.
não podem ser banidas cartas do cemitério, ou não podem fazer Special Summon do cemitério. Lembrando, esse efeito vale para ambos os lados. Como a gente está no formato do Tiara, essa carta, obviamente, você vai ativar ela e dizer que não pode ser ativado efeitos no cemitério. Com isso, você come todos os efeitos, porque lembrando, vale pro teu turno e pro do oponente também. Esse efeito para de valer no final do turno dele. Então, tchau fusões de Tiara, tchau shufflers também de Tiara, os hechizos, né? Tchau millers de Tiara e, enfim, tem todo esse tipo de coisa que pode acontecer, né? E simplesmente você locou o turno do cara. Isso é interessante. Cabe em alguns decks, por exemplo. Obviamente você não vai usar isso numa mirror match, porque ela pode ser ativada somente na main 1. Então, no começo da main 1, é como se fosse uma extravagância. Começou o turno, você ativa ela. Se você não pode dar Prosperity, escavar ela e pegar ela pra mão. Se você fizer isso, você não pode ativar. É igual extravagância, tá ligado? Então tem esse ponto. Você tem que abrir com ela e ativar ela. Comprar ela, se não for na mão inicial, é uma merda. É ruim demais, tá? Ruim demais porque você não pode ativar. Pode ativar no começo da main 1, certo? Beleza. Uma vez que você tem ela na sua mão inicial, você ativou ela, bum, maravilha. Agora, aí você pode declarar o efeito, né? Não podem ser ativados efeitos no cemitério. Beleza, você joga o teu turno, você obviamente é um deck que não usa o cemitério, e você é um deck que está tentando jogar contra o Tiara no formato. Esses decks chamam-se Flanderize, Splite, Chattelar. São os decks mais reais de se pensar que tem essa vibe, né? De não poder ativar efeitos no cemitério. Você consegue tentar fazer um deck para tentar ganhar de Tiara. É muito difícil, mas você pode tentar. O Chattelar não usa carta no cemitério. Shifter é uma carta real nesse deck. O Flanderize, então, nem se fala. E o Splite, ele pode usar essa carta porque não tem efeitos necessariamente que ativam no cemitério. O Elfo flutua, invocando cartas do cemitério. Mas se você dá o efeito para a primeira linha do texto, que é do primeiro efeito, na verdade, né, de efeitos não poderem ser ativados no cemitério, tá tudo bem, porque o Elfo pode invocar os bichos do cemitério. Só não vai trigar efeito no cemitério. Então, por exemplo, se você fizer a tua jogada pensando no follow-up que o sapo te dá, pegando um beaver do cemitério, um sapo do cemitério pra mão, isso não vai acontecer. Porque o sapo não vai poder ativar efeito no cemitério, porque ninguém pode ativar efeito no cemitério. Mas você consegue construir a tua jogada sem precisar ativar efeito no cemitério. E tá tranquilo. Então, cabe completamente essa carta nesses decks aqui. Olha só, você tem uma ferramenta agora contra o Tiara Laments. Parabéns. Temos mais uma tentativa de nos defender da opressão desse deck. Agora, qual o impacto real disso? Uma coisa que é importante, que eu acho interessante falar, né, é que é um Gravekeeper, né? Essa carta é um Gravekeeper. E eu acho interessante porque eu não tinha parado pra pensar como o Gravekeeper faz sentido ser esse deck anti-meta, né? Que mexe com o cemitério. O Necrovalley impede do cara ativar os efeitos no cemitério e tal. Ativar não, né? Mover as cartas do cemitério. E tem toda essa questão de monstros e cemitério, porque eles são os Gravekeeper, porra. É muito maneiro, eu nunca tinha parado pra ter essa associação. E faz total sentido essa carta ser um Gravekeeper. E ela é buscável no deck de Gravekeeper também, diga-se de passagem, né? Eu acho. Não que isso signifique alguma coisa, mas enfim. Voltando, agora, qual é a aplicação real disso? É mais uma dessas cartas que, na minha cabeça, parece ter essa teoria muito maneira. Muito maneira. Lembra quando saiu a Spellbound? Lembra quando saiu a... O nome daquela carta, mano? A Morganite. Eu não acho que essa carta é pra tanto naquele nível, mas eu acho que um alvoroço em volta dela é menos real do que parece, tá? Eu acho que é menos real do que parece. Primeiro, o fato, como eu disse, dela poder ser ativada somente na main phase 1. Isso faz com que, dependendo da situação que você está ali, cara, ela fique um -1. Porque você pode comprar ela no meio da tua jogada, se o teu deck usa cartas que buscam, que escavam, que compram, como o Flanderize faz. O Flanderize faz muito isso, você passa lá por Prosperity, por Duality, pra você poder conseguir construir jogada, tá ligado? Se você conseguir construir jogada e dar um Prosperity, você não pode pegar mais a Gravekeeper. Porque não pode ativar, você pode ativar só no começo da main phase. Isso é importante de se frisar. O Splite, ele usa Prosperity, você precisa usar Prosperity no Splite. Quem sabe dá pra usar, eu acho que dá. E, assim, ela tem um lado bom com relação a todas as outras cartas, porque ela é uma carta que você pode ativar, e você pode ativar indo segundo também, porque o Tiara constrói a mesa dele e flutua pra caralho, né? Então se você tá indo segundo, você fez o que você pôde, o Tiara construiu a mesa dele, e essa carta na tua mão, você pode ativar ela, e aí, tchau cemitério. Você pode dar um Zeus no cara, tá ligado? E Ralphenis pode resolver em cartas, beleza, mas não tem efeito ali. E aí você consegue estabelecer a tua mesa sabendo que o cemitério deve estar alocado. Isso é interessante, você deu um Dueler sem poder e sem precisar invocar monstros antes.
tem um fator interessante aí, tá ligado? Então, sempre tem essa parada dessas cartas, né? A carta Hard First e uma carta Second. Sempre tem essas questões. E essa carta, no formato atual, contra o Tiara, tem aplicação quando você compra ela no segundo. A desgraça já aconteceu, mas o Tiara não tem Omni Negate. Então você pode ativar ela e quem sabe construir alguma coisa. Você vai ter que lidar com Lulu, você vai ter que lidar... geralmente o campo do Splice consiste nisso, né? De você separar ali algumas interações, você ter Shuffler no cemitério, você tem Elf invocando coisa, você tem Scream milando, você tem o Salik negando, jogando o efeito fora, que vai dar jogando o bicho do campo fora, que vai dar efeito, Lulu negando e voltando. Então tudo tá em volta do cemitério. Tudo envolve isso. Ele faz uma mesinha inicial sabendo que ele vai fazer efeitos no cemitério de novo para fazer mais efeitos. Então esse ponto é interessante. Então temos isso aí em vista. Beleza. E aí? Vale a pena usar essa carta? Eu acho que ela vai ser usada, tá? Eu acho que ela vai ser usada. Eu retiro o que eu disse com relação... Assim, me dá essa vibe, tá? Obviamente eu não testei essa carta, não vi ela sendo usada em nenhum momento, mas me dá um pouco dessa vibe de um alvoroço em volta de uma carta que é forte, tem potencial sim de ser usado, mas talvez não seja esse game change que mude o formato. Realmente não imagino isso. Até porque o Tiara consegue esperar. Ainda mais porque agora tem a engine de Kshatriya que você pode usar, você tem Halfenis e você tem a própria Kshatriya Tiara, né? Então tem possibilidade de ir lá no turno do cara, tem o Scream, tá ligado? Tem o TTT, que você pode ativar e pegar um instante, e esse instante, ele possibilita o TTT fake, que eu digo, né? O Triple Tactical alguma coisa. Triple, esse aqui, ó. Dependendo de como foi a jogada que você fez, você ativou essa carta aqui, deu tudo certo, tudo certo. Aí você ativou um efeito lá, sei lá, elfo. Eu fui falar End Phase, por exemplo. É o cara, bum, efeito elfo. Ainda não me fez, porque o elfo só pode dar me fez. TTT, Instant Fusion. Instant Fusion, efeito, kit, efeito, Salik, seto Salik, beleza. Aí eu tenho Halfenis, eu tenho a própria Kshatriya, eu tenho kit que pode milar cartas se eu tributar com Salik, por exemplo. Então o Tiara, ele é um deck que ele pode dar um pouco de corda, porque ele é tão forte que em algum ponto, se ele começar a rodar, dá certo. Às vezes você ganha umas partidas Undershifter, tá ligado? Porque você faz uma coisinha mínima lá, os hechizos fazem com que você tenha um Special Summon de nível 4 e dá a possibilidade de fazer Zeus também, tá ligado? Então, assim, eu não acho que é o fim do mundo. Não acho que é uma carta que faça os outros decks serem muito bons contra o Tier 0. Eu não acho que ela tem esse potencial todo, principalmente numa mesa que já está estabelecida e o cara já fez coisas. Matar ele vai ser um pouco complicado, e ainda mais pra esses decks que tem uma vibe meio anti, né? E matar ele vai ser um pouco complicado. Você pode tentar resetar a mesa e tentar voltar, mas é o Tiara, cara, é o Tier 0. Então eu acho que é uma carta interessante, tá? Acho que é uma carta interessante e que tem spots nesses decks. Mas ela me dá muito a sensação de ser a ilusão de você conseguir alcançar. Mas que na prática, creio eu que não é suficiente, tá? Mas é uma carta boa, é uma carta interessante. Apesar de eu achar que alimenta essa parada de, olha aí, toma essas cartas anti-Tier 0 que você vai ter a ilusão de que você consegue lidar com ele de alguma forma. Assim como as cartas que saíram da banlist e que, sinceramente, né? Essa aqui tem até uma aplicação do segundo, mas não sei se vale a pena usar. Essa aqui também tem até uma aplicação do segundo também. Vale a pena? Talvez. Vamos ver. Mas enfim, meus amigos, esse é o meu pensamento inicial. Eu quero ver a aplicação dela no formato depois que lançar o Photon Hypernova. Vamos ver o que vai acontecer. É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.